possamos ler com muito carinho, ok? Então, para todos aí, Salmo de número 103, vamos fazer a leitura em nome de Jesus. Está escrito assim: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. E eu vou ler até o verso de número 10. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. E louvado e glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso, que vive e que reina para todo sempre. Amém, queridos? Eu vou falar de algumas qualificações do nosso Deus, e Ele tem todas as qualificações. Mas eu vou falar de uma atitude que nós precisamos ter. E desde já eu quero falar com vocês que realmente, como seres humanos que somos, pessoas falhas, né? Talvez seja um pouquinho difícil para a gente entender a importância de bendizer ao Senhor. Por que bendizer a Deus? Por que adorar a Deus? Por que glorificar a Deus em tempos tão difíceis? Por que adorar a Deus em dias tão maus? Por que que o Senhor nos aconselha a bendizer o seu santo nome? Por quê? E a gente começa a entender, lendo a sua palavra, como é importante e como é valioso bendizer ao Senhor, como é valioso aprender a bendizer ao nome do Senhor Jesus Cristo. Vou fincar aqui alguns versos para a gente poder entender direito, para a gente poder falar daquilo que Deus quer aos nossos corações, tá? Eu vou fincar alguns versos aqui para a gente poder sempre ter noção daquilo que Deus quer fazer por nós e daquilo que nós precisamos fazer. Os versos 1 e 2 refletem o que a nossa vida é e o que Deus faz. Presta atenção. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendizer ao Senhor é louvar a Deus, é glorificar a Deus, é agradecer a Deus, é adorar a Deus. Então, o que temos que fazer sempre? Bendizer e glorificar ao nome do Senhor Deus. Bendize, ó minha alma, ao Senhor e tudo o que há em mim. Então, o salmista, ele separa basicamente o que nós precisamos entender e fazer. Primeiramente, a minha alma bendiga ao Senhor. Alma, ela difere de corpo e de tudo que há em nós. Alma é algo separado de nós, ok? É algo que suplanta o nosso físico. Ela está muito além daquilo que nós entendemos. Então, a nossa alma precisa adorar e bendizer o nome do Senhor. E tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Precisamos entender que, quando Deus fala sobre isso, Ele diz que não somente a nossa alma, mas o nosso corpo, a nossa vida em si. Então, o primeiro verso retrata o que nós precisamos fazer. O primeiro verso retrata o que nós precisamos ser. Homens e mulheres gratos a Deus acima de todas as coisas. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Então, esses dois versos marcam a nossa atitude diante do Senhor, que tem que ser permanente, de bendizer ao Senhor. E quando o salmista fala assim, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Quando nós adoramos ao nome do Senhor, quando nós buscamos ao nome do Senhor, e nós declaramos quanto e tudo que Ele é para nós, aqui o salmista ele faz um pedido.
na verdade, uma lembrança, né? E não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Tudo aquilo que Deus faz para mim e faz para você sempre é muito bom. Tudo o que Ele fez, tudo que Ele vai fazer, sempre será maravilhoso. Sempre será tremendo para mim e para você. É claro que o nosso Deus não vai se esquecer, porque Ele é Deus Todo-Poderoso. Isso é uma oração proposital, porque, como judeu, Davi sempre deixa claro toda a sua devoção a Deus e todo o seu entendimento do que era realmente ter um coração segundo o coração de Deus. Por isso ele fala, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Já no verso 3, e algo interessante para mim e para você, diz assim, é Ele quem perdoa, ou é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. O salmista faz lembrar e faz você entender que não há pecado que Deus não possa perdoar. A gente já falou acerca do único pecado que não tem perdão, que é blasfemar contra o Espírito Santo. Mas na questão de iniquidades, e quando a gente fala de iniquidade, a gente fala de vida outrora de pecado. Quando então nós reconhecemos ao Senhor Jesus Cristo as iniquidades, diz a Bíblia, é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades. Ou seja, cada uma das iniquidades que praticamos, quando entregamos as nossas vidas ao Senhor Jesus Cristo, são perdoadas. E, a partir de então, nós temos perdão. E Ele sara, Deus está falando, Ele sara todas as tuas enfermidades. Está claro aqui? Aqui não está escrito, e Deus sara a dor de cabeça, e Deus sara a dor muscular, e Deus sara a pressão alta, e Deus sara, não, Deus sara todas as enfermidades. Se tem algum tipo de enfermidade, agora você está sendo acometido ou acometida de algum tipo de enfermidade, esta enfermidade que te acomete, o Senhor te sara e te cura. Se você quiser e tiver fé, agora, no nome do Senhor Jesus, se você crer, você pode glorificar ao nome do Senhor Jesus Cristo por isso. Então, bendizer a Deus, ou seja, adorar e glorificar a Deus com toda a sua alma e com tudo que você tem, não é uma obrigação, precisa ser um prazer. Porque aqui está falando alguém que tem o coração segundo o coração de Deus. Davi, bendize, ó minha alma, ao Senhor. E tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem pode glorificar a Deus por isso? Deus está falando contigo. Se você crê, você que está assistindo a gente, deixa um like abençoado aí, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e, é claro, comenta bastante em nome do Senhor Jesus. Verso 4, quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Redimir significa quitar a dívida. Não tem mais dívida, Ele te redimiu. Ou seja, Ele tirou a tua vida, a minha vida, a nossa vida da perdição. Aquilo que iria nos levar à perdição, ou seja, todas as nossas dívidas e pecados, Deus falou, já redimi, acabou. E Ele te coroa de benignidade e de misericórdia. Ou seja, Deus com a sua benignidade, com a benignidade dEle, com a benignidade dEle, Ele coloca sobre as nossas vidas, com a misericórdia dEle, Ele deposita em nossas vidas. Para quê? Para quê? Por que que Deus deposita em nós benignidade e misericórdia? Para que isto seja marca em nossas vidas. Para que quando alguém que conhecia o nosso passado, alguém que conhece o teu passado, olhar para você e ver que você mudou, ele vai entender que existe um Deus que te livrou da perdição, que te remiu de todas as perdições, te coroou de benignidade, porque Ele foi tão bom que Ele te perdoou, e Ele foi tão misericordioso que Ele repreendeu todo o mal na sua vida, todas as enfermidades e todos os pecados, e te livrou da perdição. Você pode glorificar Deus por isso? É isso que Deus faz. E é isso que Deus fará para aquele que bendiz, para aquele que adora e glorifica ao Deus Todo-Poderoso. Amém, queridos? O verso 5, deixa eu só ver aqui. Ok.
O verso 5 diz assim: quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. E aí é interessante a gente falar sobre isso, porque mais do que uma metáfora aqui, é uma verdade prática para as nossas vidas. Ele enche a nossa boca de bens, ou seja, o que significa isso? Ele nos faz, a mim e a você, homens e mulheres abençoados e abençoadores, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. E ele diz claramente que nós seremos renovados, mesmo atingindo idades grandes, ou seja, mesmo na velhice. Nós teremos vida, ou teremos comportamento, ou teremos mente e coração de mocidade, ou seja, sempre a cada dia. Porque essa é uma característica da mocidade, né? Sempre querendo, sempre estando disposto. E a nossa disposição é adorar e glorificar ao nome do Senhor Jesus Cristo. Se você está entendendo o que Deus está falando, glorifique ao nome do Senhor Jesus Cristo. Se você entende que Deus está falando, adore ao nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele está falando contigo em nome de Jesus. Amém, queridos? Aleluia! Ele enche, está escrito, verso de número 5, né? Quem enche, verso 6, perdão, o Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. É uma verdade que nós precisamos sentir, e nós só vamos sentir por parte de Deus. Eu já falei sobre isso. E eu tenho falado muito sobre a questão da justiça de Deus, do juízo de Deus, daquilo que só o Senhor vai fazer por mim e por você. Não vai ter mais ninguém que vai fazer isso por ti. Só o Senhor poderá fazer justiça e juízo a todos os oprimidos. Não é nenhuma novidade que estamos passando por opressões terríveis. E que tipo de opressão é essa? Nós estamos sendo, aqui no Brasil particularmente, né? Estamos sendo oprimidos com toda uma força maligna que tomou de assalto esse Brasil. Eu não quero falar muito, né? Porque a live pode ser derrubada, a gente pode perder alcance, mas você sabe a opressão que estamos vivendo e você sabe a falta de justiça que tem nesse Brasil, né? A gente tem, aqui no Brasil, nesse momento, né, a gente está vivendo uma crise institucional da justiça, porque o devido processo legal foi completamente abandonado. E hoje nós temos, como é que eu posso falar? Nós temos xerifes, né? Nós temos homens que definem desde da denúncia até a acusação, até o julgamento e até a sentença. A mesma pessoa faz tudo isso. Enfim, quando quer e com quem quiser. Isso é um risco. Isso aí é um risco completo para que não tenhamos uma segurança jurídica aqui no Brasil. Ou seja, a justiça ela foi posta de lado, como a própria Bíblia em algum texto fala sobre isso, né? Então diz a Bíblia que o Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Ou seja, quem está passando por opressão não vai achar justiça pelos homens normais desta terra. Só achará justiça no Senhor Deus. E glória a Deus por isso. Vamos combinar, né, gente? A melhor justiça sempre tem que vir do nosso Deus. Os seres humanos não farão justiça por nenhum de nós. Esquece. Se algum ser humano fizer justiça por nós, é porque foi usado por Deus. Ok? Mas o nosso Deus é quem fará justiça diretamente por mim e por você. Se você crê, você pode adorar e pode glorificar ao nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele está falando conosco, Ele está falando contigo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu só vou falar dos primeiros 10 versos, tá, gente? Fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Obviamente, aqui Deus está falando de história. O mesmo Deus que agiu com Moisés, o mesmo Deus que fez grandes coisas, é o mesmo Deus que vai continuar fazendo. E aí eu já quero puxar para o que está acontecendo hoje. Fez notórios os seus caminhos a Moisés, o mesmo Deus que liberta o seu povo do Egito, que faz o seu povo passar pelo Mar Vermelho em seco, o mesmo Deus que faz com que o povo alcance a terra prometida, o mesmo Deus que tem feitos maravilhosos, é o mesmo Deus que vai livrar Israel nos dias de hoje também, e vai continuar livrando Israel, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, é o guarda de Israel,
é o socorro bem presente na angústia. Esse é o Deus que também vai fazer isso na tua vida. Esse é o Deus também que vai operar maravilhas na tua vida e na tua casa. Creia, os feitos do Senhor são notórios. Ou seja, está tudo escrito, está tudo para você ver e entender que Ele é o mesmo Deus ontem e será eternamente o Deus que continua livrando a mim e livrará sempre a Israel, o seu povo e a sua nação. Amém, queridos? Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. E o verso 10. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Eu juntei esses 3 versos, porque aqui a gente vê algo bem interessante e peculiar da parte de Deus. Ele é misericordioso e Ele é piedoso. Ele é longânimo e Ele é grande em benignidade. Significa que, por mais que o ser humano, infelizmente, por mais que nós sejamos talvez teimosos em várias coisas, porque nós somos teimosos, né? Nós somos seres humanos e a gente erra, eu erro, você erra. Deus é misericordioso, Deus é piedoso, Deus é longânimo. E longânimo vem de ânimo longo, de longanimidade. Benignidade vem de ser benigno sempre. São características que não se acabam. São coisas maravilhosas que não se acabam em Deus. A sua misericórdia dura para sempre, a sua piedade dura para sempre, o seu ânimo, ou seja, a questão do ânimo de Deus é entender e saber que somos pó. E daqui a pouco a gente fala sobre isso, né? E grande em benignidade, é por isso que Ele é benigno, porque Ele entende que somos pó. E Ele sabe que nós não conseguimos, por mais que a gente tente o adorar e glorificar, a gente sempre vai errar, sempre vai falhar. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Existem momentos em que o Senhor realmente tem que repreender. Existem momentos que o Senhor se ira por causa de atitudes dos seres humanos. Mas a Bíblia está dizendo que isso tem tempo, ou seja, não será para sempre que Deus repreenderá as pessoas. Não será para sempre que Deus ficará irado. Ele se irará sempre com aquele que o desobedecer. Mas com relação a nós, mesmo com as nossas desobediências, Deus nos limpará e Deus nos fará homens e mulheres com certeza abençoadores e abençoados na sua presença. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. E aqui a gente fecha porque é sobre isso que a gente está falando. Porque se Deus fosse olhar para mim e para você, por mais que eu e você, por mais que nós sejamos homens e mulheres sempre dispostos ao adorar, o bendizer, o louvar, bendize a minha alma, Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Por mais que a gente faça isso, se Deus olhar para mim e para você, e se Ele for nos tratar segundo os nossos pecados, e se Ele for nos retribuir segundo as nossas iniquidades, acabou para a gente. A gente não vai ter nenhum tipo de escapatória, por mais que nos comportemos diante dEle com integridade, com mansidão, por mais que sejamos homens e mulheres prontos ao adorar, e o glorificar, e o bendizer, e falar, Senhor, eu te adoro, te bendigo, bendize a minha alma, Senhor, eu te adoro. Por mais que façamos tudo isso, a gente precisa entender que se Deus for nos tratar segundo o que a gente faz, o que a gente praticou, o que a gente pratica, a gente não vai conseguir subsistir. Por isso que o texto fala, não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Tudo o que Deus faz por nós, por mim, por você, sempre é por infinita misericórdia. Por isso que eu fiz questão de embasar os 3 versos juntos. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande e benignidade. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Por quê? Para que isso aqui aconteça. Porque Ele não vai nos tratar segundo os nossos pecados. Ele nem vai retribuir, ou seja, não vai dar para nós um prêmio segundo as nossas iniquidades. É isso que Deus vai fazer comigo e contigo. É isso que Deus fará com cada um de nós. E é isso que Deus tratará com as nossas vidas. Deus fará o seu melhor acontecer. Deus certamente fará o melhor e certamente nos abençoará, porque Ele é Deus, gente. Ele é todo poderoso. Eu quero encerrar com os últimos versos, e eu vou lá para frente agora, né?
os últimos 3 versos, o 20, o 21 e o 22, já está na sua tela aí. Gente, eu estou aqui num voo literalmente às cegas, guardando as devidas proporções, né? Enfim, Deus sabe por que eu estou falando isso. Mas a gente está aqui no peito e na raça, aqui, tentando ler o que a gente não consegue mais ler. Se é que você me entende. Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Meu Deus! O pastor Luiz de Moraes, né, para quem não conhece, é um dos maiores, para mim, eu reputo como um dos maiores pregadores do Brasil, embora não tenha mídia, né, sobre ele, ou não tenha mídia que, enfim, tenha que ser dado. Mas ele sempre disse, né, a gente batendo aqueles papos de pastores antigos, ele sempre falava, ele falava assim, Fábio, eu fico admirado quando alguém diz que viu anjo, que está com anjo, que anjo aqui, anjo ali. Anjo, quando alguém vê anjo, ou quando o anjo aparece, boa coisa não está acontecendo. Quando o anjo vem à terra, boa coisa não acontece. Anjo só vem para guerrear e para obedecer um comando da voz de Deus. Para quê? Para que alguma coisa aconteça, para algum livramento, para alguma guerra. Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens obedecendo a voz da sua palavra. Alguém tem dúvida que neste momento com Israel os anjos do Senhor estão guerreando? Óbvio. Deus enviou anjos para batalhar junto com o exército. E eu vou falar uma coisa. Infelizmente, para os derrotados, eles não terão uma chance sequer. Porque o Senhor vai guerrear por Israel. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que executais o seu beneplácito. Significa, o que é isso, gente? Isso aqui é interessante. Porque, que exércitos são esses? Quem é o exército de Deus? Quem é o exército de Deus nesse momento? Queridos, somos nós. Eu e você fazemos parte desse exército, do exército de adoradores. Vós, ministros seus, aqueles que ministram, os seus servos, os pastores, os líderes, que executais o seu beneplácito, ou seja, que, de alguma maneira, pregam a palavra do Senhor. O que eu estou fazendo agora, eu estou pregando. E isto é um beneplácito. Isto é algo que nem eu nem você merecemos. Você pode adorar e glorificar Deus por isso? Deus está falando contigo. E o verso 22 diz assim, bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio, bendize, ó minha alma, ao Senhor. É isso que Deus fará. É isso que precisamos fazer. Bendizer ao Senhor. E o que Deus fará? Fará tudo. Tudo para que sejamos abençoados. Tudo para que sejamos protegidos. Tudo para que sejamos livres. Tudo para que sejamos guardados. E tudo para que, acima de tudo, sejamos salvos. Bendizer ao Senhor todas as suas obras. Nós somos obra do Senhor. Nós somos feitura de Deus. Em todos os lugares do seu domínio, em todo o tempo, em toda a terra, em toda a plenitude de todas as galáxias. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E aí, amados, eu lembro da questão de adoração, de submissão e de glorificação a Deus. Certa feita, Jesus falou com uma mulher e ela ainda não identificava e não sabia ainda quem era aquele que estava falando com ela. E ele falou assim, que o Pai chama e virá a hora que aqueles que adorarem, adorarão a Deus em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Amados, e essa é a realidade. Necessitamos adorar a Deus, mas adorar a Deus de todo o nosso coração. E se eu pudesse dar uma definição para o que é adorar a Deus em espírito e em verdade, é o que acabamos de ler. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Isto é adorar a Deus em espírito e em verdade. Isto é bendizer ao nome do Senhor. Isto é entender o quanto e o tudo que Ele é para nós. É entender que não basta apenas a nossa vida, a nossa carne, nossos lábios, louvarem a Deus, bendizerem a Deus, adorarem a Deus. Não. A nossa alma,
A nossa alma precisa bendizer ao Senhor. Ou seja, o que está mais profundo dentro de nós não pode perder esta oportunidade rica e maravilhosa de bendizer e de glorificar ao nome do Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória e o louvor para todo sempre. Que o Senhor fale conosco e que o Senhor continue te dando vida, graça e saúde em nome do Senhor Jesus. Amém, amado?